Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Aleluia, aleluia, o Senhor ressuscitou, aleluia. Hoje o Evangelho põe-nos diante dos olhos dois grupos de personagens. Maria Madalena e a outra Maria, que depois de terem ouvido o anjo anunciar-lhes a ressurreição, partem a caminho ao encontro dos apóstolos para lhes anunciar esta grande notícia e encontram Jesus. Agarram-se aos seus pés, prostram-se diante dele. Nosso Senhor envia-as aos apóstolos dizendo que encontrar-se-á com todos na Galileia. E depois há o grupo dos guardas. Os guardas. E estes guardas são esquisitos porque deviam ter sido as testemunhas mais privilegiadas e mais crentes de todo este acontecimento. Eles estiveram ali a noite toda, às portas do sepulcro, diante daquela pedra, e de repente veio o sepulcro vazio. E eles sabiam que Nosso Senhor não saiu, não tinha sido roubado, não foi... Sabiam perfeitamente que não houve roubo, que não houve... que alguma coisa muito misteriosa aconteceu. E podiam ter, diante do anúncio da ressurreição, deviam ter dito: o Senhor ressuscitou, este homem ressuscitou, Deus manifestou-se com poder em Jesus Cristo e salvou-nos, libertou-nos da morte e salvou-nos. A nossa vida foi transformada. A ressurreição transfigurou a nossa vida. A nossa vida deixou de ter um horizonte de meia dúzia de anos sobre esta terra e passou a ter como horizonte a comunhão com Deus, a vida eterna. Foi-nos dada a vida eterna. E nós somos as testemunhas deste acontecimento, porque estávamos lá. Nós vimos que ninguém se aproximou deste sepulcro e que este sepulcro está vazio, porque aquele que lá estava sepultado saiu vitorioso sobre a morte. E, no entanto, estes guardas vão ter com os espíritos sacerdotes, provavelmente preocupados com o que lhes ia acontecer. Agora desapareceu o morto, o sepultado, aquele que na Sexta-feira Santa tinha sido sepultado, desapareceu. E o que é que vai ser de mim? O que é que vão fazer? Vai haver uma investigação, vou ser culpado, vou ser acusado de negligência, de falta de... E provavelmente vou morrer. Vou morrer. E, entanto, vou ser castigado severamente por ter falhado no cumprimento do meu dever. E este severo castigo vai ser a minha morte. Não tinham percebido ainda que tinham sido libertados do poder da morte e que podiam simplesmente dizer a verdade. Mas porque estavam fechados no medo da morte, mesmo depois de ter sido aberto o sepulcro e ter Jesus Cristo saído do sepulcro praticamente diante dos seus olhos, eles continuam mortos e presos no medo da morte e do que lhes vai acontecer, e a minha vida, e a minha vidinha, e o que é que não sei o quê, e isto e aquilo. E então, os príncipes sacerdotes arranjam uma saída engenhosa. Eles, que também deviam ter percebido, mas então o que é que aconteceu? Digam lá. Alguém roubou o corpo de Jesus? Não, ninguém roubou o corpo de Jesus. Nós vivemos ali a noite toda, ninguém se aproximou, não houve nada. E o sepulcro está vazio, e há este clamor de que Jesus ressuscitou, e que é que não sei. É uma coisa extraordinária e misteriosa, e temos que acreditar. Estes sacerdotes deviam ter, diante da história que os guardas lhe contavam, ter dito: oh, rapaz, então Jesus ressuscitou, então afinal ele é o Messias e nós matámos o Messias, e o Messias vem com o seu poder eterno, com a sua bondade eterna, resgatar-nos mesmo assim. Que maravilha! Podiam-se ter convertido, mas não. Quiseram ficar teimosamente presos nos seus esquemas, nos seus jogos de poder, nos
no seu principado. Eu sou o príncipe dos sacerdotes. Deus não pode intervir aqui agora e não pode vir aqui resgatar os homens do pecado, resgatar os homens da morte, porque nos tira o poder, tira-nos tudo, tira-nos a... Não, 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 não. Deus não pode intervir. E, portanto, tiveram que encontrar um estratagema para que corresse entre o povo que Jesus, o corpo de Jesus, fora roubado. E corromperam estes guardas. Tudo isto uma mentira descarada, diante da verdade mais espantosa. E nós, hoje, dia da ressurreição, hoje, segunda-feira, que é domingo da ressurreição, estamos perplexos, alegres e felizes e ao mesmo tempo preocupados a pensar, meu Deus, será que eu também faço de conta que a ressurreição não aconteceu? Não me deixes, Senhor. Eu hoje quero alegrar-me e não quero fazer de conta que a ressurreição não aconteceu, que a minha vida não foi radicalmente transformada, que os meus esquemas de poder, a minha lógica de vida, tantas vezes estreita e fechada em mim mesmo, foi destruída. Eu quero aceitar os factos. Eu quero aceitar o testemunho do túmulo vazio. Eu quero aceitar o testemunho das mulheres que viram e que se prostraram e que tocaram em Jesus. Eu quero perceber que Deus me salvou e que salvando-me, me deu uma vida nova, radicalmente nova. Eu sou filho da ressurreição. Eu vivo agora a vida do ressuscitado. E posso anunciar a todos os homens que a vida dos homens foi renovada, que o pecado já não tem poder, que agora eu e Deus somos um só, que Jesus Cristo me amou até ao fim e que venceu a morte por mim. E, no entanto, temo ser tantas vezes como estes guardas, estes príncipes dos sacerdotes. Senhor, a conversão a que tu me chamas, com a tua ressurreição, às vezes é dolorosa, porque implica que eu mude, que eu mude mesmo de vida, que passe a viver para a eternidade, que tenha como fim último aquele que foi sempre o fim último, unir-me a ti, amar-te sobre todas as coisas, oferecer-me contigo, amar contigo. E isso implica uma conversão de vida, uma mudança de vida. Agora, a minha vida é realmente uma escolha entre a vida eterna, a comunhão contigo, a vida ressuscitada contigo, ou estar fechado nos meus esquemas, ser eu o Senhor de mim mesmo e não olhar para ti, não olhar para Deus, não olhar para a tua vontade, continuar preso nos meus apetites, nos meus caprichos, nas minhas zangazinhas. Unido a ti, tenho que perdoar as pessoas que me ofendem e tenho que pedir perdão aos que ofendi e tenho que aceitar a conversão profunda que tu me ofereces. Ou então, quero continuar comodamente instalado nos meus defeitos de sempre, nos meus problemas de sempre, na minha morte habitual, porque não quero que a notícia da ressurreição me transforme. E, no entanto, Senhor, hoje é dia de Páscoa e com a alegria profunda da tua vitória, da tua ressurreição, eu quero prostrar-me aos teus pés, quero beijar os teus pés, quero reconhecer que tu és Jesus Cristo, o Senhor que venceu a morte, o Filho de Deus vivo, que por mim morreu e ressuscitou. Não quero fechar-me nos esquemas e nas mentiras e não quero fechar os olhos à evidência de que a vida é totalmente diferente quando tu estás diante de mim ressuscitado ou quando eu estou fechado em mim mesmo. Quando tu me desafias a viver para ti ou quando eu insisto em viver para mim mesmo. Quando tu me desafias a viver para os outros, seguindo-te e amando-te, ou eu estou fechado em mim e nos meus esquemas e ganho somas avultadas e tenho os meus interesses todos satisfeitos e faço o que quero e o que me apetece, mas não tenho vida. Senhor Jesus, faz-me acreditar na tua ressurreição, faz-me rejubilar com a ressurreição, faz-me amar-te glorioso e ressuscitado depois de ter amado, crucificado
e apaixonadamente entregue por mim. Mãe Santíssima, Mãe de Jesus ressuscitado, ajuda-me a receber Jesus com alegria, a rejubilar com a ressurreição e a viver a vida nova que Ele me oferece, abandonando todos os meus esquemas e interesses, vaidades e coisas e mortes para viver para sempre com Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.